Bom dia. Então, bom dia, meus amigos de Crominha, tá certo? Depois de muita brincadeira, depois de muita farra, de muita curtição, hoje tá um tempo chuvoso. Acordamos debaixo de chuva, choveu a noite todinha, né? E então nós estamos na praia, a praia tá boa, não tá chovendo mais, é umas quase 10 horas da manhã. E eu quero trazer uma palavra de reflexão para os meus amigos que se encontram em Crominha, onde que essa mensagem chegar, que ela possa atingir seu coração. Eu quero ler um texto que se encontra em Salmo 89, versículo 48, que diz assim, ó: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livra sua alma das garras do sepulcro. Você pode dizer assim, Zé, mas é uma grande um conflito que você está trazendo, que você está passando por um momento de alegria, de felicidade, né? E agora você vem falar de morte no momento assim de alegria. Você não está se contradizendo, não? Eu quero falar para você que não, porque eu tenho noção de que um dia a morte vai me alcançar. Qualquer momento a morte vai me alcançar, mas ela também vai alcançar você que está aí me ouvindo agora. Você, meu amigo, tá certo? Que me conhece. Algum dia você pode até ver eu dentro do caixão e você vai dizer, olha aí, ó, o Zé passou por tanta alegria na sua vida, por tantas viagens, né? Por tantas coisas boas, e hoje ele está dentro do caixão. Mas eu quero dizer para você que eu morri, mas morri com esperança de salvação, de vida eterna, que o próprio Jesus Cristo me prometeu. Então por isso que verdadeiramente há uma alegria no meu coração, uma alegria. Eu realmente, vocês me conhecem, eu estou pregando para os meus amigos, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho dinheiro, sou quebrado, tá certo? Eu venho na fé mesmo, entendeu? Mas eu venho porque eu não estou grudado, né, às coisas materiais. Então eu custo a minha vida, aquilo que Deus me deu, entendeu? A Bíblia fala assim que Deus deixa que o homem usufrui, né, o dinheiro do seu trabalho. Então isso é o bem que Deus deu para o ser humano. Então Deus tem me dado isso. Então eu tenho uma esperança de salvação, uma esperança de vida eterna. Então eu não vivo grudado nesse mundo, tá certo? Caçando dinheiro e mais dinheiro, porque na verdade a própria Bíblia diz que o dinheiro nunca satisfaz o coração do homem. Quando mais o homem quer, mais ele quer ter, então ele vive nesse círculo vicioso. Então Deus me despertou para a salvação, para a vida eterna. Então se Ele me despertou para a salvação, para a vida eterna, então eu vou usufruir isso aqui que Deus fez para nós. O mar é uma coisa maravilhosa, bela, tá certo? Então é uma coisa tremenda, maravilhosa. Então eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que homem há que viva e não veja a morte. Não há um sobre a face da terra. Na verdade não tem um. Todos morreram. O único que morreu e ressuscitou, está vivo pelo século do século, como diz Apocalipse 1, versículo 5, é só o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou, tá certo? Porque ele é o próprio Deus encarnado, diz a Escritura. Eu creio nisso. Por isso que me traz esperança pela vitória que ele teve sobre a morte, porque todo ser humano vai passar pela morte. Você que está aí me vendo vai passar pela morte, meu chapa. Não pensa que você vai viver para sementinha o resto da vida, não, tá certo? Então você fica esperto, entendeu? Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque você vai morrer. E se você morrer sem confessar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único Salvador, tá certo? Você vai se enrolar, meu amigo. Então presta muita atenção, tá certo? Porque na verdade eu não creio naquela teoria do purgatório, que ele é um engodo, uma latada, tá certo? Porque se você crê nisso, meu irmão, você vai estar se ferrado, porque a Bíblia não fala nada sobre purgatório. A Bíblia diz que todos aqueles que morreram em Cristo, tá certo? Eles vão ressuscitar com Cristo. E não existe purgatório não, isso é uma latada, eu não consigo acreditar nisso, tá certo? Não consigo acreditar que isso aqui veio da teoria da evolução, tá certo? Senão o próprio Deus que criou com as suas próprias mãos, entendeu? Então há muitos detalhes e que a palavra de Deus me ensina. E o que ela me ensina também é que você vai morrer. E se você realmente morrer crendo em Cristo Jesus, você vai ser salvo. A Bíblia me diz que
que por causa de um homem entrou o pecado, e por causa do pecado entrou a morte. Romanos 5, versículo 12. Então, se você confessar Jesus Cristo, como diz Romanos 10, versículo 9, está escrito assim, ó: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o próprio Jesus te garante a salvação, a vida eterna. E aí nós vamos usufruir tudo aquilo que tem para nós, porque a Bíblia diz em Apocalipse, versículo 21, diz que João viu novo céu, nova terra, tá certo? Então eu penso que esse mesmo lugar aqui, mas restaurado, imagina uma casa velha. Quando você vai lá e reforma toda aquela casa, então eu penso que Deus vai reestruturar tudo isso aqui que Ele fez com sua própria mão, tá certo? E porque o pecado entrou no mundo, entrou também a morte, e a morte alcançou eu e você. Pode ser que você já morreu um ente querido da sua família, uma pessoa amada. Você tem visto aí em Cromínia que quantas pessoas jovens estão sendo alcançadas pela maldição da morte, tá certo? Vocês têm história, não vou falar nome para não constranger ninguém, mas vocês têm visto, nós temos visto. E eu tô aqui hoje feliz, alegre, vibrante, né? Com tantas belezas, mas vocês sabem que em qualquer momento a morte vai nos alcançar. E você tá vendo aí, ó, tá passando um helicóptero aqui, tá fazendo barulho tremendo. Dá uma gravada aí lá. Olha lá, olha lá, olha o helicóptero aí, bem pertinho. Tá certo? Meu amigo, então o helicóptero aí passando aqui por cima de nós, tá dando uma filmada na praia aqui, tá certo? Mas como eu disse pra você, que você vai morrer, meu chapa. E se você morrer sem Cristo, eu vou te falar um negócio pra você. Você tá rodado. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Deixa eu explicar um negócio pra você aqui. Jesus é o único que intercede por mim e por você diante do Pai, tá certo? Eu também não consigo acreditar, porque a Bíblia diz assim, ó, 2 Timóteo 3, versículo 16, está escrito assim, ó, que toda escritura, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Eu vou abrir o texto e vou ler bem devagar para vocês, tá certo? 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, ó, olha aqui, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para o ensino, ó, ela é útil para o ensino, para a repreensão. Quando você estiver errado, ela vai te repreender, a palavra de Deus. Para a repreensão, para a correção, ela vai te corrigir, a palavra de Deus serve para isso. Para a educação, você vai ser uma pessoa educada, tá certo? Na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é para isso que o Senhor Jesus Cristo fez, que a palavra de Deus que Ele nos deu, para você ler a Escritura, estudar a Escritura e com isso você conhecer a Jesus. Porque hoje em dia se ensina muita doutrina errada, que realmente não se diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, que só tem um que media entre Deus e os homens. Quem que é? Cristo Jesus. Eu não consigo acreditar que Maria é a nossa intermediária, aquela que intermede por nós. Não consigo acreditar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que só tem um que intercede. 1 Timóteo, tá certo? Diz assim, ó, deixa eu ler pra vocês, porque tudo que tá aqui tá escrito para nosso ensino, né? Então nós vamos, ele vai ensinar para nós. Terceiro, porque tá escrito assim, ó, 1 Timóteo 2, versículo 5, tá escrito assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, meu irmão, que Maria foi uma mulher abençoada. Alguém certo dia disse pra mim assim, ah, vocês crentes não gostam da Maria, mas que caboclo idiota. Maria foi uma mulher santa, abençoada, tá certo? A Bíblia diz, eu vou dizer o que ela própria diz. Eu vou falar o que a Maria diz. Ela diz assim, ó, em Lucas 1, né? Tudo que eu mostrar pra vocês aqui, eu vou pegar a Bíblia, ler pra vocês verem o que tá escrito lá, tá certo? Então tá aqui, ó, Lucas 1, do versículo 46. Opa, diz assim Maria, ó: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Olha, Maria precisou de um Salvador, tá certo? O meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade a tua serva. Pois desde agora todas as gerações te consideram Maria bem-aventurada. Ela fala assim, ó, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, tá certo? Então, ó, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva. Pois desde agora as gerações
tem que me considerar como bem-aventurado, uma pessoa abençoada. Maria, Deus também não poderia pegar uma vadia qualquer, né, para colocar o seu ente querido no seu ventre, então tinha que ser uma mulher santa, entendeu? Então, nós temos que ser santos para Deus nos usar. Não adianta o camarada vir com latada, isso não é só que nem diz o pastor Carlinhos, isso é só latada, né, pastor Carlinhos? É, meu irmão. Então, e também não posso acreditar, porque tem igreja que fala que o pecado entrou no mundo por causa de sexo, relação sexual. Isso é latada, isso é mentira. Porque a Bíblia me diz que houve, né, como é o pecado se originou? O pecado se originou porque o homem desobedeceu a palavra de Deus. Foi assim, ó, no Jardim do Éden, lá no começo, em Gênesis 1, tá certo? Melhor dizendo, Gênesis 2, versículo 16, tá escrito assim, ó: e o Senhor Deus lhe essa ordem, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, porque no dia que comer, certamente morrerá. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma maçã, é um melão, um mamão, que eu me retenho aqui. Um dia o pastor Batista falou: rapaz, o que está escrito na Bíblia? É isso, pronto, acabou, não tem que ficar se inventando que Deus trouxe uma revelação para um e para outro não. Que latada é essa, que bobagem é essa? Então você tem que crer. Ah, mas o que é então que Adão comeu? Foi relação sexual que ele teve com Eva? É mentira, isso não houve isso na Bíblia. A Bíblia diz que é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que árvore é essa? Não sei. Fica aqui, uma árvore qualquer. Como tem a árvore da vida, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo? Então, meu irmão, a Bíblia está aqui. São 66 livros para você estudar, se relacionar com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Através da Escritura, tá certo? A Bíblia diz, Apocalipse 1, versículo 3, está escrito assim, ó. Quer ler esse texto? Que esse texto é tremendo. Ele diz assim, ó: bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa feliz, aquele que lê, aquele que ouve as palavras proféticas que estão e aguarda as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras profécia, deixa eu ler direito aqui. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Também quero um texto muito bem conhecido, a maioria das pessoas conhecem ele, tá aqui, ó. Salmo 1. Esse texto é tremendo, tá certo? Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Então, a palavra de Deus é o seguinte: é você meditar, você se relacionar com Deus, para você não cair em tanta latada, entendeu? Em tanta coisinha que realmente a Bíblia não diz. Porque realmente há doutrina, há ensinamento que realmente a palavra de Deus não ensina. Mas para você é simples. A palavra de Deus diz assim, ó: que se você realmente, com todo o seu coração, com todas as suas forças, crê em Jesus, meu irmão, aí é só alegria verdadeira. Aí não é uma alegria passageira, sabe aquela alegria de o camarada toma uma e aí ele fica alegre. Aí acabou a cachaça, meu irmão, ó, é dor de cabeça, é canseira, é mal-estar, entendeu? Então você tem que saber aproveitar a vida, entendeu? Aproveitar a vida é isso, é você conhecer as coisas que Deus fez, entendeu? Você conhecer as coisas que Deus fez e acreditar que de fato Deus tem algo sobrenatural para você, para sua vida, tá certo? Então você, meu irmão, você, minha amiga que está escutando aí em Cromine, aonde que você for, tá certo? Onde que você estiver, que você possa crer em Jesus, confessar Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida, e não cair em doutrinas erradas, em besteiragem, tá certo? Então crer que de fato só existe. É super interessante que todas as religiões têm cura, tá certo? Você vai lá nos irmãos crentes, tá lá, irmão sendo curado. Você vai lá no espírita, tem dizendo, falando que também é curado. Nos católicos, as imagens lá também é gente curada. E é curado mesmo, porque tá lá as provas científicas dos médicos, tá dando as provas, não, o cara foi curado. Ah, mas ele foi curado lá na igreja católica, ele foi curado lá na igreja crente, ele foi curado lá no espírita. Mas eu quero dizer pra você, isso aí não me assombra. O que realmente acontece é que, agora eu quero dizer pra você, lá existe salvação verdadeira. Porque a salvação, o cara pode estar até doente, curou, mas você vai morrer. É super interessante que a Bíblia me fala de Lázaro, em João 11. Lázaro morreu. Lázaro morreu, Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro, tá certo? E depois ele tornou a morrer, tá certo? Então, agora para trazer Lázaro de volta, só o poder de Jesus. Mais ninguém.
não é religião, não é igreja, não é pastor, papa, ninguém, meu chapa, é só Jesus. Então que você possa acreditar em Jesus com essa mensagem do seu amigo, tá certo? Eu não conhecia as escrituras, tá certo? Nem tampouco eu sabia ler as escrituras, era muito confusa a minha leitura. No entanto, quando eu comecei em Gênesis e vazei Apocalipse, então eu comecei a ter um entendimento melhor a respeito das escrituras. Então eu quero que você realmente tenha esse entendimento. O cara fala assim, ah, eu leio a Bíblia e não entendo, mas o cara lê, ele fecha a Bíblia, aí tipo assim, Deus fala comigo. Aí lê um trenzinho aqui, aí não entende, porque não vai entender mesmo, porque a Bíblia não é desse jeito que Deus fala. Deus fala, meu irmão, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a Apocalipse, assim Deus fala. Aí o camarada lê um versículo da Bíblia, ele lê Salmo ou qualquer um outro parte da Bíblia e não entende. Ele não entende por causa disso, porque ele não tem uma leitura diária, nessa sequência, tá certo? De Gênesis, Apocalipse. Começa a Bíblia, termina a Bíblia, começa de novo. Termina a Bíblia, começa de novo. Aí assim, você fala, Jesus, ó, abra o meu entendimento para me compreender as coisas do Senhor, os planos do Senhor. Tem certeza, se você fizer isso, porque eu fiz, tá certo? Deus é com você, Deus é por você. Então se as coisas não estão bem em você, na sua vida, em qualquer área financeira, espiritual, emocional, você fala com Jesus como você está falando com seu amigo, como você desabafa com uma pessoa. Fala, ó, o trem não está bem, as coisas estão difíceis, tá certo? Então você conversa com Jesus como você conversa com uma pessoa qualquer. Não uma pessoa qualquer, mas você desabafar para um amigo, para uma pessoa, tá certo? Então eu quero falar para você, meu irmão, que você está ouvindo aí, tá certo? Que o dia hoje está tremendo, tá perfeito, as ondas estão maravilhosas, tá certo? Mas a palavra de Deus também é tremenda, é maravilhosa. Quero dizer para vocês que é uma alegria, uma satisfação falar essas palavras para vocês. Não são palavras sábias, com dificuldade no meu vocabulário, tá certo? Mas são palavras de vida eterna. Palavra que vocês são salvos se vocês confiar, entendeu? Em Jesus para a salvação de vocês. São realmente palavras, tá certo? De vida. Domingo eu estava lá na casa do meu amigo Danilo, foi uma festa de aniversário para ele. Quero mandar um abraço para você, que Jesus abra o seu entendimento, viu, Danilo? Para você conhecer profundamente essa Bíblia que você ganhou. Que você possa realmente acreditar no que está dito aí, tá certo? Tudo que está escrito aí, que você possa acreditar. Entendeu? Uma vez um pastor pregando para mim, uma pessoa falando para mim, eu disse, mas como é que é? A igreja tal fala isso, a igreja tal fala isso. E o pastor José Batista disse para mim, rapaz, o que está na Bíblia é o que está na Bíblia, é o que Deus está falando. Então não tem revelação, dificuldade para o cara entender não. O que está escrito aí? Ah, está escrito, então pronto, é isso aí, acabou. Então, viu, meu amigo Danilo, não tem dificuldade. Se você realmente lê as escrituras, fala, Jesus, desvenda o meu olhar para mim entender as escrituras sagradas. Porque tem pessoas sábias, pessoas realmente instruídas, capazes, que olha para cá e fica zombando, tá certo? Ridiculariza a Bíblia. Mas aquele que coloca o seu coração aqui, que planta o seu coração aqui, esse realmente vai colher fruto, tá certo? Como eu disse para você, como diz lá no Salmo anterior, quero voltar lá para me finalizar com vocês, tá certo? Salmo 89, versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Meu chapa, não existe nenhum, tá certo? Que não morre. Então larga de ser mané, rapaz, porque você vai morrer, entendeu? Então confessa Jesus Cristo quando ainda há tempo, tá certo? Quando ainda há tempo, porque depois que fechar o olho, meu chapa, pode botar a vela de 7 dias, pode fazer missa para tirar você do purgatório, você não vai sair de onde você está não. Se você estiver no céu, você está no céu. Se você estiver no Hades, que é o inferno, você está lá, também não vai sair de lá não. Então, deixa de bobagem, deixa de besteira, que você vai morrer. E morrer para o crente, para o cristão, o crente é aquele que confessa Jesus. Jesus falou assim para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente, crê nas escrituras sagradas. Então, para aquele que morre crendo em Cristo Jesus, meu chapa, é a mesma coisa de um soldado receber uma promoção. O camarada é soldado, ele recebe uma promoção, ele é cabo, ele é tenente, ele é sargento. Então, pro crente, quando ele morre, ele está sendo promovido. Então, a gente choramos, né? Principalmente quando a sogra morre, a maioria dos caras vai fazer festa, né? Entendeu? A minha Deus Jesus já levou, tá na benção lá, né? Mas eu quero dizer para você que quando o camarada vai
lá pro céu ou vai pro Hades, lá não tem jeito de sair mais não, é latado, é mentira. Ah, vamos se fazer uma missa de 7º dia para tirar o camarada do Hades, tirar do purgatório e levar para o céu. Besteira, bobagem, não adianta rezar, acabou. Você trancou o olho, meu chapa, já era, tá certo? Então você tem que confessar Jesus agora. Você tem que crer nele agora e lutar com todas as suas forças contra o prazer do pecado que está no coração do homem, tá certo? Eu tenho o desejo de pecar como qualquer um que vocês estão me vendo tem. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, mas é luta para não pecar, para não errar, para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que realmente Deus possa usar de bondade comigo, me dê força para mim realmente vencer a tentação do meu coração, tá certo? Então que vocês aí estão me vendo possa refletir aqui, né, com essas poucas mensagens do seu amigo, tá certo? Que estou aqui em Fortaleza, né, dando essa mensagem para vocês. Na verdade, há uma alegria de passear, de curtir a vida, isso é maravilhoso. E Deus nos deu isso, tá certo? E você pode fazer isso sem pecar contra Deus. Você pode fazer isso sem agredir a pessoa santa do Espírito Santo, tá certo? Então, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livra sua alma das garras do sepulcro. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 10, diz assim, ó, que não há nenhum que não peque. Todos se extraviaram, todos. Então, bobagem, o cara falar assim, eu sou um cara bom, sou um camarada que não erro, não peco. Deixa de falar bobagem, besteira. Todo mundo peca, meu chapa. O camarada faz besteira. E se você não pecar, se você for um camarada santo mesmo, entendeu? Você tem aí o pecado de Adão que te leva para o inferno. Então por isso que você tem que confessar Jesus como seu Salvador. Fala, Jesus, ó, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu tenho errado na tua presença, mas eu creio que há 2000 anos atrás o Senhor veio aqui, tá certo? Andou aqui, carregou uma cruz, foi humilhado, tudo isso por causa dos meus pecados. E não precisa de mais nada, não precisa de ladainha, não precisa de religiosidade, não precisa de, de tantas coisas para ir para o céu não. É só você confessar Jesus como seu Salvador e falar assim, Jesus, ó, é tudo latalha. E o Senhor que ressuscitou foi o único que a Bíblia fala, que ressuscitou dentre os mortos e está vivo pelo século do século. Ah, meu amigo, é só Apocalipse 1, versículo 5, tá certo? Então, foi o único e não tem outro. Tá aqui, ó, 1,5, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito é o primeiro, o primogênito dos mortos, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, o primogênito que ressuscitou dentre os mortos para nunca mais para o túmulo voltar. Maria morreu? Morreu. Onde que ela tá? Tá no túmulo, tá esperando Jesus voltar para ela ressuscitar. Pedro morreu, tá certo? A minha mãe morreu? Morreu. E tantos outros morreram? Morreram. Então todo mundo esperando Jesus voltar para todo mundo. Ah, e aqueles que estão vivos? Meu irmão, se você estiver vivo, confessou Jesus como seu Salvador, no dia que ele voltar, meu chapa, você vai encontrar com eles nos ares. Isso aí é Bíblia. Então, não tem ladainha. E aquele que está morto, a Bíblia que estiver morto, vai ressuscitar dentre os mortos, tá certo? E vai encontrar com Jesus nos ares, todo mundo. O corpo vai ser um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Um corpo glorificado, se eu der um beliscão naquele moleque ali, ela vai chorar de dor, tá certo? Se ele der um trupicão, vai arrancar o dedo dele, vai machucar ele. Corpo glorificado é que não vai existir mais dor. A Bíblia fala em Apocalipse 21, tá certo? Eu quero ler esse texto. Vou te mostrar aqui que é um corpo glorificado, tá certo? Diz assim, ó, João: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada. Ataviada é enfeitada, né? Como noiva, adornada para o seu esposo, como uma noiva toda bonita, toda enfeitada, a encontrar com o seu noivo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha, quem vai morar conosco, quem vai nos governar é Deus. Aí não vai ser, meu amigo, esse tanto de corrupção de político, que cada um é mais pilantra e dá mais manobra, tá certo? Por isso que os pobres sofrem, entendeu? Por isso que há
essa desigualdade nos seres humanos, tá certo? Cada um mais ganoso do que o outro, essas coisas, tudo isso vai acabar, porque Deus é justo. A Bíblia diz, Salmo, se não me engano, 9, versículo 17, fala assim que Deus é justo juiz. Então não fique pensando você, meu amigo, que Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com aquele índio que nunca ficou sabendo de Jesus, aqueles camaradas que não tem... Deus é justo, então não se preocupa com o outro lá, não se preocupa com você, porque a Bíblia diz em Romanos 14, versículo 12, está escrito assim, ó, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí não adianta, meu chapa, você colocar a culpa na sua mulher, na sua esposa, no seu sobrinho, no seu pai, na sua mãe. É você e Deus. Ah, a minha esposa, não, vem cá. Deus vai falar, vem cá. É só você, é nós dois aqui. Que negócio é esse se você botar a culpa lá no outro ali? Não existe isso, agora é nós dois, tá certo? Então, ó, e ele, Jesus, lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá. Ah, coisa boa, tá certo? O camarada pode ser bonito, ter dinheiro, famoso, glorioso, que você vai morrer também, rapaz, tá certo? Não adianta, você vai morrer, entendeu? Tá aqui. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor sem fim, Ele vai te alcançar através de Cristo Jesus e nenhum outro mais. Não vai pelo meio de Maria, de Pedro, José, de Baixão, é latada, vai por meio de Cristo. Porque a Bíblia diz que só tem um que intercede por mim e por você, tá certo? Então, ó, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte, agora pra mim e pra você que confessou Jesus, ah, mas eu pequei, mas confessa Jesus, a Bíblia diz que se você confessar Jesus, se você confessar o pecado e deixar o pecado, Ele te abençoa, tá certo? Ele te perdoa. Eu não peco, rapaz, eu peco todo dia. Mas todo dia eu dobro meu joelho para Jesus, tem misericórdia de mim que eu tenho pecado, eu tenho errado contra o Senhor, tá certo? Então Ele vem com a sua graça, com a sua bondade e me perdoa. Ele diz assim, ó, em 1 João, tá certo? Diz assim, ó, quero ler esse texto aqui que ele é tremendo. Fala assim, ó, 1 João 1, versículo 9. Tá escrito assim, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele diz no capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. É um advogado, não é advogada não, é um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Ele que é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. O camarada lá na África do Sul. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus perdoa seus pecados. Entendeu? Então, você pode ter feito... mas um dia alguém disse assim, ah, mas e aqueles camarada que mata, rouba, e aí depois o camarada vem pra igreja e dá uma de santinho? Quero falar pra você o seguinte, eu, graças a Deus, nunca roubei, nunca matei, e fui alcançado pela graça. Agora, se o irmão lá já matou, já fumou maconha, já aprontou, mas se ele arrependeu e o perdão é de Deus, ah, meu amigo, quem é você então para julgar o servo alheio, diz a Escritura? Então, compete olhar para minha vida, tá certo? E não para a vida alheia lá do meu vizinho, lá como é que tá lá o cara batendo a mulher, fazendo rolo ali. Rapaz, é cada um por si e Deus por todos, tá certo? Então, Romanos 14, versículo 12, tá escrito isso aí. Então, que você possa meditar nessa palavra, tá certo? A minha família, as minhas irmãs, que eu tenho orado muito para Deus alcançar realmente a minha família. Sou grato a Deus pelo Deus já ter convencido a Maria, tá certo? Então largou a idolatria, entendeu? Eu tenho alguns membros da minha família também que é espírita, eu quero falar para vocês. É latada. Eu não posso acreditar que de fato, né, o camarada morre e amanhã ele vem na barata. É uma coisa muito besta. Ele vem no boi, você tá vendo a Índia lá, o boi, uma vaca, é uma coisa sagrada. Por quê? Porque o camarada morre e o espírito dele reencarna no cavalo, no jumento. Jumento eu sei de acreditar na bobagem dessa, entendeu? Então larga disso. Confia realmente, porque Jesus falou de quê? Em João 11, versículo 25, deixa eu ler esse texto lá. João 11, versículo 25, tá escrito assim, ó, tá certo? Jesus fala assim, ó, disse Jesus, eu sou a ressurreição
Então é a ressurreição, não é reencarnação não, doido. Entendeu? Então olha só, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O cara morreu crendo em Jesus, olha lá, mas morreu, foi pro túmulo. E aí acabou, acabou não. Não acabou não. Jesus vai voltar. E no dia que a Bíblia fala que a trombeta soar, meu amigo, os anjos vão trocar uma trombeta e ela vai soar, o céu vai se rachar, tá certo? E Jesus vai vir nas nuvens. E aquele camarada que morreu, que os ossos só tá a terra, ele vai voltar, entendeu? Vai tomar um corpo glorioso, tá certo? Como diz Apocalipse, Atos, 1 Coríntios 15. Tá escrito assim, ó. Esse texto aqui é bom, hein? Esse texto tá escrito assim, ó. Então afirmo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Sabe o que é um abrir e fechar de olhos? Pá, acabou, já era, já foi transformado. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados pelo poder de Deus, meu irmão. Aí, ó, porque é necessário que este corpo, que eu posso perder um membro, posso ter uma infecção no meu braço, pode ter infecção no meu olho e perder um olho, uma perna, como vocês viram aí, muitas pessoas, né, que são deficientes de um olho, que são deficientes de uma perna e muitos outros, porque é nessa que esse corpo corruptível, que pode se estragar, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, que esse corpo aqui vai morrer, se revista de imortalidade. Então esse corpo aqui que é mortal, ele vai ser revestido. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A coisa que prende o ser humano lá no túmulo, onde que está? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Seja constante, seja firme nesse propósito de servir a Deus, porque o pecado vem, a tentação vem, tá certo? Mas você possa crer em Jesus para salvação, tá certo? Não deixe os seus olhos, porque a Bíblia fala assim, ó, na verdade o que os olhos veem é mais forte, tá certo? Para cobiçar uma mulher bonita, um carro bonito, uma casa boa, entendeu? Mas você tem que ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim, ó, que nós não atentamos nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Isso é tremendo, hein? Está escrito aqui, ó, 2 Coríntios 4,18, está escrito assim, ó: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que veem são temporais. Tudo isso passa, a vaidade passa, a riqueza passa. O camarada hoje tem dinheiro, amanhã já não tem mais. Hoje ele tem uma mulher bonita, amanhã já não tem mais. Então tudo passa. Se você tiver com o seu coração firme em Cristo Jesus, meu irmão, na eternidade, naquela coisa que não vai voltar, tá certo? Então se você tem o seu coração firme ali, então você tá na bênção, tá certo? Porque ó, nós não atentamos nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que veem são temporais. Então toda vaidade, toda bobagem, toda besteira, tudo isso é bobagem, entendeu? Então que os meus amigos possam crer em Jesus para salvação, esquecer a vaidade, tá certo? Esquecer tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, tá certo? Então essa mensagem, poucas palavras, às vezes até mesmo sem sabedoria, sem saber se expressar muito, tá certo? Porque não sou um profissional de público, tá certo? Sou um amigo que estou conversando com você normal, tá certo? Com a minha família, né? Que Deus possa alcançar o coração da Sheila, que é minha irmã, desvendar os seus olhos para você compreender as Escrituras Sagradas,
tá certo? Então quando o cara é desvendado o olho aqui, então ele fica assim como em transe, entendeu? Não, mas como é que essa coisa é maravilhosa? Como é que Jesus é bondoso? Aí o camarada tá passando em crise e fica como maravilhado. Me lembro de um irmão, o Márcio Kleber, quando pregava pra mim, ele brilhava. Aí eu olhava pra vida dele, o camarada com seus filhos enfermos, sem dinheiro, quebrado. Falei, mas como é que pode? Ele pregando pra mim, ele brilhava. Mas como é que pode? O camarada com a sua família não tinha casa, a casa não era dele, é do pai dele, né? Não tinha dinheiro, ganhava salário mínimo da prefeitura. A família devendo na farmácia, porque eu sabia que ele devia farmácia, Você pagou lá? Pois é, você devia farmácia. Devia a panificadora, que você contemplou pra mim. E o cara pregava feliz da vida, que Jesus vai voltar, que existe salvação. Mas como é que pode? Por que Jesus não melhora a situação financeira desse camarada? Porque na verdade as pessoas pensam que Jesus só traz... resolve só problema de casamento, problema financeiro, de saúde. Olha, Jesus faz tudo isso, sem dúvida. Só porque o principal não é isso. O principal é a salvação da sua alma. Você vai morrer. Você vai morrer. Em qualquer momento você vai morrer. Você vai morrer de qualquer forma. Ou é um infarto cardíaco, ou um derrame cerebral, ou uma batida de carro, ou uma caída de avião. De avião não, de avião deixa pra outra vez, né, Giovanni? De avião não. Então tá bom, de avião não. Mas eu quero te falar a verdade pra você. Nós vamos morrer, tá certo? Nós vamos morrer. E se amanhã depois você for no meu velório, você que é meu amigo, você for lá no meu velório, você não precisa se preocupar não. Porque eu vou estar com Cristo. Que o apóstolo Paulo falou assim, que é muito melhor do que todos esses prazeres que estão aqui na terra, tá certo? É incomparavelmente melhor, porque ele diz, e eu acredito nas escrituras, por isso que eu estou pregando isso aqui para vocês, tá certo? Então que você possa acreditar nessas verdades, que vocês possam realmente obedecer a Cristo, tá certo? Que vocês possam crer em Jesus, confiar nele, que vocês possam realmente amar a Deus sobre todas as coisas, tá certo? Que Deus possa resolver a fraqueza, o problema do seu coração, se você está passando por alguma dificuldade, tá certo? Deus possa tocar no coração e abrir o entendimento para você compreender as escrituras sagradas, porque isso aqui não é qualquer um que compreende, creio eu, que não é qualquer um que compreende, mas creio que pode ser qualquer um que possa crer e ser salvo por isso, tá certo? Então, meu irmão, minha amiga, você, minha família, meus tios, o tio Miguel, o tio Divino, né, tio Braz, tio Souza, juntamente com as suas famílias, a Maria, a Sheila, a Divina, a Lúcia, né, cada um com a sua família, os meus cunhados, as minhas sobrinhas, que permaneça firme, tá certo? Nessa caminhada de crer em Jesus, tá certo? Vem tribulação, vem dificuldade, vem, porque crer em Jesus não é assim isenta de problema, pelo contrário, tem problema com a família, tem problema financeiro, tem problema de saúde, tudo isso vem, meu irmão. Isso não é problema não, isso é luta da vida, é por causa do pecado que entrou no mundo. Juntamente com o pecado vem uma lavra, né, de problema também, então isso é coisa para superar, me passar. Então vem luta, vem tribulação, vem dificuldade, vem tudo isso, vem, mas vem a vitória. Para nós vem a vitória em Cristo Jesus. Então que você possa crer em Jesus. Daqui a pouquinho eu vou tomar um banho ali, né? As ondas estão bonitas, o pessoal está surfando aí. A praia é tremenda, é bonito demais, né? Jesus andou muitas vezes na beira-mar, pregou na beira-mar. Por isso que eu estou pregando aqui, porque Jesus, muitas vezes, o discípulo de Jesus era pescador. Pedro pescava aqui, ó, tá certo? Não aqui propriamente nesse local aqui, mas Jesus, eles eram pescador, pregavam no mar, entendeu? Então muitas vezes eles pregaram no mar. E por isso que eu estou pregando aqui para vocês, meus amigos, tá certo? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, Deus possa ajudar cada um de vocês a compreender as escrituras sagradas, amém? Então foi um momento de reflexão que eu trouxe para vocês, que são os meus amigos, né? Que não vieram comigo, mas veio tudo no meu coração, cada um de vocês, cada um, que Deus possa abençoar, dar entendimento, que vocês possam ler as escrituras sagradas, se relacionar com ela, tá certo? Como você se relaciona com seus amigos de futebol, né?
de churrasquinho, né? Tudo isso. Então que vocês possam acreditar em Jesus para salvação, tá certo? Então fui, que Jesus Cristo possa abençoar vocês. Olha que mar maravilhoso e belo, tá lindo.